Bom, vamos começar aqui o nosso Quinta Pauta. E o Quinta Pauta de hoje nós vamos falar sobre a escala 6 por 1, né? Ela pode mudar a vida do trabalhador, mas ela também pode mudar a vida do empregador. Quais são os prós? Quais são os contras? O que isso quer dizer? Olha, a Câmara dos Deputados está dando início aos trabalhos dessa semana com uma sessão deliberativa para acelerar o rito da comissão especial que analisa a PEC, né? Que é a proposta de emenda à Constituição sobre o fim da jornada de trabalho 6 por 1, ou seja, 6 dias de trabalho, 1 dia de folga. Então vão dar fim nisso para entrar 5 por 2, que seria 5 dias de trabalho e 2 de folga. O presidente da Casa, Hugo Mota, convocou essa reunião em plenário para a tarde de hoje, hein? Com o objetivo de avançar com a contagem das 10 sessões necessárias para apresentação de emenda à proposta. Mota marcou reuniões em plenário para todos os dias dessa semana, assim metade do prazo necessário pelo regimento será atingido. É rara a realização de sessões na segunda e na sexta-feira na Câmara, né? Que costumam ter deliberações apenas de terça a quinta. O presidente da Casa quer aprovar a proposta na comissão e no plenário ainda em maio, como uma sinalização ao Dia do Trabalhador. Enquanto corre o prazo de sessões em plenário, a comissão especial da PEC pretende analisar o plano de trabalho do relator e votar requerimentos, incluindo um convite para ouvir o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos. Esses itens já estão previstos em uma reunião marcada para amanhã, terça-feira, dia 5. Outra frente de trabalho é a realização de seminários em estados e começar por João Pessoa, na capital da Paraíba, na quinta-feira, dia 7. Belo Horizonte, Minas Gerais e São Paulo também devem receber os debates sobre as mudanças na escala de trabalho ainda nesse mês de maio. Com a gente temos aqui o Ricardo Gama, temos o nosso querido Conde, Paulo Eduardo Costa e o Marcelo Rocha também. Agora eu queria saber aqui, parece que estão apressando bastante, né, essa questão aí, Marcelo, de fazer essa reunião, justamente já adiantando, até falamos aqui que dificilmente tem-se lá reuniões na Câmara, né, na segunda ou na sexta-feira, que geralmente é aquele dia que segunda-feira é o dia que o cara pega o avião para poder chegar lá, sexta-feira é o dia que ele vai embora para pegar o fim de semana. Eu, particularmente, sou contra isso, mas tudo bem. É assim que funciona a Câmara, né? Terça, quarta e quinta. Mas nessa semana, como vai ter aí a aprovação dessa PEC, então segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e eles vão voltar para casa muito cansados, porque trabalharam 5 dias. Marcelo, como é que você avalia isso? É bom para quem? Para o empregado, para o empregador, vão chegar a um consenso, porque tem reunião para dedéu aí para chegar a um consenso, mas a gente viu que tem o Boulos no meio da história aí também, né? Isso aí é para quê? Para ativar isso aí para que não passe do mês de maio e dê esse presente para o trabalhador, seria isso? Olha, primeiro é um processo democrático, né? Tem que se ter as audiências públicas, tem que conversar, tem que abrir diálogo, né? Faz parte do contexto. O Boulos é um grande picareta, né? Ele está fazendo exatamente o processo como deve ser feito, né? Ele não dá a voz a quem deve dar, mas faz sair um grande teatro, né? É o grande chefe do MST, a instituição que mais tira direitos de quem tem propriedade no Brasil, né? Invasão e tudo mais. Independente disso, eu acho que é um diálogo que precisaria ser feito com um pouquinho mais de cautela, né? Um pouquinho mais de cautela. Eu acho que o Brasil precisa ter mais liberdade, viu, Santiago e amigos? Eu vou trazer aqui um exemplo muito simples, mas aquele exemplo bem rasteiro, simples. Rasteiro que eu digo assim, não pelo serviço, mas pela forma de explicar, da pessoa entender. Você imagina uma doméstica que faz serviços diários, né? Qual o salário dela que ela tira hoje? Quanto ela cobra por dia de serviço? Em média, R$ 200, 180, 210, 250, dependendo do local, da complexidade do serviço, né? Ou seja, por semana, ela pode chegar a levantar aí 1.000, 1.100, 1.200, 1.500 e tal, né? Por mês, pode chegar aí a 4.200, 4.300, dependendo dela ter aí a carga cheia. Ou seja, ela tem liberdade de escolher até os dias de trabalho e os locais de trabalho. Você imagina se ela tiver que optar, se ela não tiver essa opção e tiver que trabalhar registrada
todos os dias, né, num ambiente só, numa casa. Ela vai ficar restrita a um salário, né, que já tem uma determinação pelo governo do Estado, né, mínimo, ou um maior, se de repente a família pagar mais. O mínimo é estabelecido, o mais, claro que pode ser pago. Mas, na liberdade dela, ela tem a liberdade de trabalhar o dia que quer e ganha o quanto quer e faz a sua aposentadoria. Já no salário fixo, ela tem um salário mínimo, o vale transporte, férias e 13º, que não vai em nada cobrir o que ela ganha como diária. Eu estou dando um exemplo bem simples para dar aí um comparativo do que é a liberdade, primeiro, né? Segundo, para minha empresa, por exemplo, que é uma empresa de contabilidade, se for 6x1 ou 5x2, hoje eu trabalho aqui de segunda a sexta, mas se for 5x2, eu vou reduzir 4 horas de serviço, não vai trazer um impacto tão grande e a minha vida vai continuar. Não vai trazer, até porque está entrando tecnologia, está entrando as coisas e tal, vai continuar. Mas você imagina quem trabalha no shopping, um empresário de shopping, que já tem que honrar os compromissos com o shopping, né, as taxas de shopping, honrar os compromissos com o maior sócio que tem, que é o Lula e o governo, né? Depois tem o Tarcísio e o governo, depois tem os prefeitos e o governo, todos esses são sócios da própria empresa. E aí ainda tem que honrar o salário e tudo mais, né? Ou seja, com uma carga que existe hoje. Aí você vai diminuir a carga e esse empresário vai ter que manter o quadro de trabalho, né, no mesmo período, só que com menos funcionário. O que vai ter que fazer? Vai ter que aumentar o quadro, não é mesmo? Aumentando o quadro, para onde vai esse custo? Ele vai sumir? Não vai ter pirlim-pim-pim, né? Ele vai para aquilo que mais dói no brasileiro, no custo do produto, do serviço e tudo mais, tal. Ou seja, pode canalizar, no primeiro momento, em aumento de preço, de custo de vida do brasileiro. Dá para equalizar isso daí? Dá. Tem como equalizar? Dá. Numa empresa, quando você tem uma situação de crise e você quer melhorar o cenário dela, você tem dois movimentos que você pode fazer. O primeiro deles é redução de custo, que numa empresa, nesse cenário, seria o quê? Cortar funcionário. Ou aumentar a receita. Que você aumentando a receita, você mantém a operação, né, e consegue absorver todos os custos e ainda obter o quê? A rentabilidade, que é o que todo empresário precisa ter, toda empresa precisa ter, porque se não tem rentabilidade, a operação é inviável. E quem vai investir naquilo que você vai perder? Só se for um governo. Ninguém é governo. Só o governo investe onde vai perder, né? Empresa privada não vai investir para perder, tá certo? Então, Santiago e amigos, a conta, hoje, do jeito que está sendo imposta, descida goela abaixo, ela não está fechando. Não está fechando. Ela pode fechar? Pode fechar. Pode fechar. Fazer um ajuste tributário, fazer um alinhamento, né, de salário, compatibilizando salário com hora, dá para fazer. Fazer um alinhamento, salário com hora, e ao longo do tempo ir fazendo o ajuste para que o salário se compatibilize com a hora de ajustada, né, lá na frente. Tudo é possível, mas não descer goela abaixo por conta de ano eleitoral. É uma visão que não é só eu que estou tendo, né? Claro, se você for conversar com quem é PSOL, com quem é PT, vai ser radicalmente contra. Não, está querendo prejudicar o empregado é isso, empregado é... Não, muito pelo contrário. O empresário também é empregado da empresa, ele recebe prolabore. Se não receber o prolabore, né, ele não tem o salário. E hoje até o lucro da empresa é tributado. Mais 10%. Você paga agora vai ter o IBS, CBS, PIS, COFINS, tal, do jeito que já está tendo, né? E ainda vai entrar o IBS, o CBS, que são todos esses tributos, né, de uma forma acumulada, né, para certas empresas, no Simples Nacional, ou seja, a conta não fecha, Santiago. O empresário ele não pode ser visto como um criminoso, como o ruim da história, o bandido da história,
o aproveitador da história. Quem é aproveitador nessa história de empresário e empregado? Aquele empresário que não registra, aquele empresário que usurpa direitos do empregado, né? Que, olha, você trabalha mais aí, não vou te pagar. Aí sim, eu concordo. Está tirando dinheiro, direito. Ele não está de acordo com a regra do jogo. Agora, quando você trabalha de acordo com a regra, né, faz tudo certinho, é difícil, viu? É complicado. É um custo, porque assim, você tem um custo do investimento com o funcionário, mas você tem um custo com o governo. E é um custo que você não consegue buscar trazer ele de volta nem para o funcionário e nem para a empresa. Não consegue trazer de volta para lugar nenhum, porque ele se perde aonde? No governo. Ele se perde no governo. Você paga mais INSS, para onde vai esse INSS? Para um fundo lá que você só vê, o fundo fica mais fundo, e você não vê o dinheiro surgir para suprir as necessidades da aposentadoria e tudo mais, né? Então, precisava ter aí uma conversa muito mais franca, muito mais flexível. De repente, olha só, olha como as ideias podem aflorar. Vamos implantar isso daí para empresas de baixo impacto no primeiro momento. Empresas de serviço, empresas que não tenham impacto direto, né? Uma indústria, um comércio, um comércio, né? Que tem um impacto, um comércio pequeno, grande, seja lá qual for. E depois vai fatiando e vai implementando. Talvez eles até trabalhem isso, eles estão conversando, né? A gente não sabe. Seria o quê, Marcelo, um projeto piloto? Não, porque o que a gente está vendo aí é uma pressa muito grande. A prioridade é fechar logo isso, não pensar muito sobre isso, né? Sendo que deveria ser o contrário, né? A questão até é matemática. Para o trabalhador também. A questão porque é matemática. Aquele negócio, encerrar, é isso. Se não for bom para o empresário, o trabalhador vai perder o emprego. Essa que é a questão também. Então, a gente vai estar dando uma folga para o trabalhador que está empregado, mas é aquele que perdeu o emprego por causa disso. Ninguém está falando sobre isso também, Santiago, né, Marcelo? Só deixar claro uma coisa. Quem paga imposto não é o empresário. O empresário não paga imposto. Quem paga imposto é o cliente do empresário, porque ele consome o produto e consome o serviço. Quem paga o salário do funcionário do empresário não é nem empresário também. O empresário assume uma responsabilidade, porque se ele não conseguir vender o serviço, não conseguir vender o produto, é ele que vai pagar. Mas quem paga é o consumidor. Então, esse custo vai vir, ele vai passar, ele vai para alguém. Ele faz a roda girar, pura, né? Faz a roda girar, né, Marcelo? A roda da economia girar. Mas é aquela questão que fica aqui também, né, o doutor Ricardo Gama? Isso que o Marcelo está falando para a gente é uma aula. A gente estava esperando esse assunto justamente num dia que o Marcelo participasse para a gente poder entrar, porque o Marcelo é o cara que manja muito disso. Ele tem uma empresa de contador, ele é renomado na Baixada Santista, a pessoa é reconhecida, né? E tem aí o seu sucesso graças a esse empenho que ele tem de muitos anos. Isso aí eu posso falar porque eu acompanho, eu já fiz muito trabalho e ainda faço trabalhos aí com o Marcelo. Agora, nessa questão aqui da 6x1, que vai se transformar na 5x2, ou seja, o trabalhador sai ganhando, claro. A gente também não quer que o trabalhador não saia ganhando. Mas fica uma preocupação aqui, doutor Ricardo, para saber, até por essa pressa aí, porque estamos em ano eleitoral, que isso aí vai ser algo que pode trazer o Lula de volta na campanha dele, depois das 2 derrotas que sofreu semana passada, e eles estão com prazo para entregar isso nesse mês de maio, que é o mês do trabalhador. Tanto que agora, a partir da tarde, vai ter aí... O Congresso vai se reunir já segunda-feira, algo inédito, e sexta-feira também, porque eles têm que cumprir 10 reuniões. Então, essa semana e semana que vem, possivelmente, vai ser assim, para em 2 semanas eles já estarem com isso definido. Mas eu vejo que eles estão correndo contra o tempo e a prioridade não é, de repente, analisar os pontos que ficam em aberto. Agora eu pergunto, o Brasil está pronto para essa mudança ou isso pode gerar realmente um desemprego, doutor Ricardo? Santiago, infelizmente é um projeto que é gestado por pessoas que nunca foram dadas ao trabalho. Pessoas que invadiram prédios públicos, pessoas que saíram muito cedo ali do setor e foram militar na área do sindicato, pessoas que não têm nenhum comprometimento com o trabalho. Eles veem as pessoas, os empresários, como pessoas excluídas da sociedade, pessoas que são malvadas. Mas o dono do barzinho, ele é empresário. A pessoa que tem uma pequena lanchonete também é empresário. São pessoas que fazem girar a economia, a parte de serviços também.
Então, o que acontece é que eles querem fazer com o chapéu dos outros, querem fazer bonito em ano eleitoral, querem colocar o bloco na rua e falar, não, olha, tá vendo esse pessoal malvado aí? Vocês vão descansar mais 2 dias. Mas o impacto financeiro, o impacto tributário em cima dos empresários e dos pequenos, dos pequeníssimos empresários, será que terá desconto com relação a isso? Eu creio que irá gerar desemprego, porque no fim, o empresário fica com toda a carga, porque o governo não produz nada. O produto só vê, no caso aí, o governo só vem no final do mês para poder pegar, abocanhar a sua fatia e ficar numa tranquilidade muito grande. Então, é um projeto que está sendo feito e sendo colocado em votação sem a devida discussão. É um projeto, no caso, que está criminalizando a atividade de empresário, porque coloca o empresário como se fosse o grande malvado, quando, na verdade, o empresário quer contratar mais, quer colocar mais pessoas para trabalhar. Se tivesse uma carga tributária muito menor, iria colocar mais gente para trabalhar, mas não. O governo, de maneira insana, inclusive com esse cidadão que quer se colocar como governador de São Paulo, que é o Haddad, ele veio tributando cada vez mais. Esse CBS, esse IBS, toda essa carga tributária só veio para solapar cada vez mais o empresário. Então, no fundo, o pessoal quer colocar o empresário como um malvadão, quer fazer bonito na eleição, porque, assim, no fim, não vai sair o dinheiro do bolso do Lula, não vai sair dinheiro do bolso dos ministros, não. Vai sair do bolso do empresário. Quem paga a conta é sempre a população. O governo tem que entender que tem que governar para todos, para os mais pobres, que recebem auxílio social sem nenhum problema, mas tem que ter uma rota de saída, mas também para aquele que produz. Mas querem matar as pessoas de tanto trabalhar e tanto pagar taxa. Eu digo isso, os empresários. Então, os empresários devem ter o quê? O respeito para poder contratar mais, diminuindo impostos. Eu acho que a grande discussão é diminuir impostos para poder contratar mais. Ô, Conde, como é que essa conta mágica aí de você manter o salário do empregado, dando um dia a mais de folga? No caso, hoje é 6x1, trabalha 6 dias, folga 1. Agora vai passar 5x2, trabalha 5 dias e folga 2. O Marcelo ainda falou, olha, quem trabalha de segunda a sexta, normal, está dentro, né? Não vai mudar nada. Mas shoppings, empresas, até restaurantes que funcionam nessa escala 6x1 e dificilmente vão mudar, o que eles vão fazer? Vão ter que fechar mais um dia? Porque pizzaria geralmente a gente vê, a não ser o Paquito, né, que abre de segunda-feira, mas a gente vê que fecha uma vez por semana justamente para dar folga para a galera, né? Porque, quer dizer, não dá para trabalhar todos os dias, porque precisa de um dia de folga. Como é que eles vão fazer? Vão ter que manter o salário dando 2 dias de folga? Como é que é essa conta, ô Conde? Está faltando alguma coisa? Quem que vai ser o maior prejudicado nisso, na sua opinião? Primeiro, eu acho que falta discussão. Ricardo Gama falou com muita propriedade. Não dá para a gente inventar de querer fazer alguma coisa sem discutir com a sociedade, preliminarmente. Marcelo deu uma aula, inclusive, de como tem que fazer. Só que eu acho assim, claro que todos nós queremos uma escala mais tranquila. O doutor Ricardo Gama, que é advogado, sabe que o judiciário tem já essa escala 5x2. No final de semana é só plantão. As estatais e as paraestatais, todas elas têm essa escala, 5x2. O mundo tem a escala 5x2. Só que o Brasil tem um país ainda que está em crescimento, né? Por mais que a gente diga que o Brasil é autossustentável, 8ª economia do mundo, aquela conversa toda, é um país que vai se sentir balançado exatamente com essa circunstância. É claro que é o ideal que a gente tivesse uma escala como tem, você mesmo disse, Santiago, agora há pouco, os deputados e senadores. Seria ótimo a escala 3x4, né? Trabalha 3 dias, folga 4, seria uma delícia, gente. Imagina, você passava 4 dias na praia. Ainda mais ganhando que eles ganham, né, Conde? Ainda mais ganhando que eles ganham. Com aquele salário, com os jetons, com as passagens, com as mordomias. Todo trabalhador gostaria de ser um dia deputado federal, estadual, senador, ou o que fosse, é um circo, né? Só que não é possível. E quem é mais velho, como eu, por exemplo, que eu já não sou mais criança, embora tenha cabelos negros, eu vou fazer este ano 66 anos de idade. Mas a barbinha está branca, hein? Tem alguém muito, a barba está branca já, aqui já está ficando tudo branco, é normal. A idade chega, a gente não pode recusar. Mas os mais velhos devem lembrar que a nossa escala era de 48 horas. Lembra disso, Marcelo, quando era 48 horas? Aí conseguiram reduzir para 44. Agora estão indo para 40.
Claro que é possível se implantar, desde que, e tem um desde que, o governo reduza a cota de contribuição do INSS, que o governo reduza a cota de fundo de garantia por tempo de serviço, né? Desde que o governo crie facilidades, porque o empresário, o grande empresário, não vai fazer muita diferença. Ele faz um escalonamento com a equipe que ele tem e vai trabalhar do mesmo jeito. Agora, o pequeno empresário, por exemplo, lá no Instituto Histórico, nós temos 2 funcionários, só 2 registrados. O resto são voluntários. Aliás, agradeço aos voluntários o carinho que eles têm conosco. Se eu tiver que mudar a escala, eu vou ter que contratar um terceiro. Isso vai gerar ônus. E não só ônus salarial, é despesa de salário, mas despesa dos encargos que vêm inerentes. Então, Luiz Inácio está desesperado, porque isso vai dar uma alavancada na pretensa candidatura dele pelo PT, você sabe disso. Ele vai soltar dinheiro de novo lá na Câmara Federal para poder ver se isso aprova com rapidez, né? Não vai ser só 12 bilhões, não, ele vai soltar uma grana boa para tentar convencer do inconvencível. O Brasil vai ter que se adaptar a essa circunstância, só que não dá para fazer isso sem discussão. Todo mundo tem que ser ouvido. Eu insisto aqui, o exercício da política é o exercício do diálogo. A gente não pode sair por aí privatizando, fazendo o que a gente quer, impondo obras goela abaixo, como fazem aqui em São Vicente, sem ouvir as pessoas. Tem que ouvir as pessoas. Olha, isso te satisfaz? Eu acho que o melhor seria isso, mas você acha que isso foi bom? É importante ter essas mãozinhas escutando exatamente o que a população quer. A ideia é boa, claro que sim. Todo mundo quer ter 2 dias de folga. Imagina, eu adoraria ter 10 dias de folga. Só que eu não tenho. Aliás, mesmo como voluntário, eu trabalho todos os dias, de domingo a domingo, e gosto disso. Agora, não dá para encarar uma situação como essa. O Brasil tem que repensar esses seus rumos. É muito interessante, mas não dá sem que o governo recolha de si o ônus sobre a contratação. Está muito caro ter funcionário. Para cada funcionário, você paga praticamente metade do valor em encargo social. Marcelo sabe do que eu estou dizendo. Além de 13º, de férias proporcionais, isso é um ônus. E se aumentar esse ônus e reduzir para 40 horas, vai ter que aumentar o número de funcionários e a despesa do empresário vai aumentar muito. Portanto, o governo tem que pensar em ceder em alguma forma e reduzir esse custo. Aí a gente pode voltar a conversar. Na pressa, sim, eu não creio que será aprovado, não, a não ser que o nosso Congresso seja convencido pelo presidente com ideias maravilhosas, né? Porque você sabe que o nosso Congresso, o Centrão, né? É movido a ideias, né, Conde? Eles têm ideias maravilhosas. O Congresso brasileiro é uma coisa fantástica. Eles mudam de ideia rápido. Desde que haja um convencimento, né? Das ideias, entendeu? É isso que eu estou fazendo aqui, das ideias só, entendeu? Bom, que Deus nos abençoe e proteja o Brasil, mas eu não tenho político de plantão. O senhor Luiz Inácio está passando um pouco do limite da loucura. Vamos devagar. O senhor devia ter feito isso há 2 anos atrás, para discutir longamente. Ele faz no último ano para não ver os impactos, né? E ele quer voto. Amém. É isso aí. Com você, Santiago. Marcelo, já para ir para o nosso encerramento, mas eu acho que a pergunta que não pode faltar, qual seria, de bate-pronto, assim, que vem na sua mente, o ideal para não prejudicar o trabalhador, para que ele não perca o emprego e também não baixe o salário, que eu acho que não vai conseguir baixar, mas também para o empregador, que é quem contrata, né? Porque tem que ter esse equilíbrio aí de não perdermos emprego com a vinda disso. Qual seria a solução de bate-pronto que ia solucionar isso? Santiago, não tem como ter uma solução de bate-pronto sem envolver um jogo de ganha-ganha ou ganha-perde. Porque hoje está tudo muito ajustado, né? O empresário tem um compromisso, o empregado também tem um compromisso, né? Pelo compromisso do empregado existe uma contrapartida e uma responsabilidade. Se o empresário não cumpre essa responsabilidade, ele é responsabilizado juridicamente na justiça, né? O doutor Ricardo conhece bem, o Paulo também, muito bem, né? Então, o jogo agora seria realmente do diálogo. O Paulo falou bem, o Ricardo também, né? Não tem como, né? Agora, a gente tem várias formas de trabalho. Pode trabalhar por demanda, né? De repente você fala, olha, eu tenho aqui um projeto, eu preciso da entrega desse projeto até o dia X. Como você vai fazer? Para mim não interessa. Se você vai trabalhar de noite, de dia, não interessa, entrega o projeto. Né? Mas tem que agradar o eleitorado também, né?
Tem uma coisa que tem que agradar o eleitorado. Então, é uma coisa para o governo pensar, porque existe o trabalhador que dá voto, mas existe o empresário que dá voto também. Então, acho que deveria tirar alguns impostos, onde deixaria isso 0-0. Né? Eu acho que aí estaria convencendo os dois lados, né? Não estão pensando nisso, né, Marcelo? Hoje eu acho que é impossível tirar um imposto sem agregar em outro imposto, né? Nós estamos com déficit orçamentário, tributário e tal, né? Então, eu acho que vai passar, né? Por conta do momento eleitoral, acho que vai passar. Não vai, no primeiro momento, né? Vai ser bem doloroso. Depois vai ser encaixado isso no orçamento das empresas, não tem jeito. Vai ser repassado ao custo. E depois o brasileiro vai absorver, como absorve tudo, Santiago. Absorve tudo. O brasileiro é resiliente, passa por todos esses processos, né? Você pode ver que o custo de vida aumenta e acabamos absorvendo tudo, depois vem a inflação de 3%. Inflação 4%. E aí achamos que estamos vivendo bem, né? Aí depois tem que ter o desenrola, tal, fazer isso, fazer aquilo outro, não sei o quê, tal. Por quê? Porque o poder aquisitivo ele vai sendo corroído ao longo do tempo, né? E o consumo e os preços do consumo dos produtos, serviços, tal, ele vai aumentando, e o preço e o valor do salário vai diminuindo, nem tanto por conta do salário, mas mais pelo poder do real mesmo, do real frente aos produtos e serviços. Então, é uma conta inglória, viu? É uma conta que realmente eu acho que a melhor situação aí seria realmente abrir a negociação, né? Abrir a negociação. Eu acho que sindicato é importante, né? Tem muito sindicato que existe, mas não deveria existir, porque não tem a menor, ele não ajuda em nada o empregado nem o empregador, né? Só querem se usufruir de taxas, contribuições e tal, mas tem sindicatos que são importantes, viu, Santiago? Tem sindicatos importantes. Eu conheço sindicalistas, né, que sentam na mesa de negociação e negociam mesmo, não é aquela negociação de cafezinho, tal, conversar, lá fora a gente vai... Não, é negociação mesmo. Na negociação, eles se colocam no lugar do empresário e se colocam no lugar dos funcionários, porque eles sabem que se a empresa morre, o empresário fica sem emprego, o empresário empregado fica sem emprego, né? Depois tem que se realocar. É pior a realocação do que... É um contribuinte a menos, né, Marcelo? Exatamente. E olha, eu passei por isso na Codesab, né? Nós tivemos um procedimento de realocação dos funcionários para a prefeitura. Foi um procedimento onde existiu uma redução, né? Uma redução de direitos, alguma coisa assim, porque iriam sair de estatutários, né, para a prefeitura. Iriam também ser, mas só que não com os mesmos direitos, porque são categorias diferentes, entende? Então, muita negociação, muita conversa. Por quê? Qual era o principal objetivo ali? Manter empregos. Manter empregos. Porque, senão, seriam 1.000 e tantas pessoas sem empregos, né? Então, esse foi o principal objetivo. Então, tem que ter muita cautela, porque estão mexendo numa área muito sensível. E aí, quem se prejudica é exatamente aquelas pessoas e empresas que estão gerando o necessário para o Brasil hoje rodar, né? Gerando imposto, e fazendo a economia circular também. Porque senão, olha, tá complicado as coisas, hein? Com certeza. Paulo Eduardo Costa, suas considerações finais, seu último comentário. Fica à vontade, Conde. Primeiro, agradecer a todos vocês pela carinhosa e deliciosa companhia. É um prazer enorme estar com o Ricardo Gama, isso não é forfé, eu gosto realmente da presença dele aqui. Marcelo Rocha, nem digo nada, é um amigo que eu tenho no coração, eu já falei isso umas 1000 vezes, e realmente tenho muita consideração pelo Marcelo. E você, Santiago, especialmente, por ser esse homem público tão atuante, né? Você é brilhante aí na condução da Sociedade de Melhoramento José Menino. Aliás, temos que unir forças qualquer dia, porque eu estou precisando da sua ajuda como presidente da Sociedade Amigos do Itararé, que é ao lado de cada um, do lado vicentino, com relação aos usuários de drogas, que ainda insistem
em ocupar o tal túnel, aquelas coisas todas, acho que é um problema nosso, meu e seu aí, para a gente tentar resolver. Eu, qualquer dia desses, eu vou até a tua reunião da Sociedade de Melhoramentos para te prestigiar e para te dar um abraço, e acho que a gente tem que somar. As pessoas públicas, os homens públicos, os cidadãos de verdade, devem vir aqui com posições, como a gente tem, convicções e expor. Aqui não temos que ter político de plantão, nem fanatismo por ninguém. Nós temos que buscar o melhor, não só para o Brasil, mas para o nosso estado, para a nossa cidade, para o nosso bairro. E é isso que a gente está fazendo aqui, discutindo as coisas que são importantes e criando na cabeça do nosso telespectador o benefício da dúvida. Isso é muito importante. Eu só busco a informação quando eu tenho a dúvida. E vocês percebem que eu busco muito a informação, o tempo todo. Tudo que eu falo é baseado em dados, em fatos, em números, e é isso que me norteia na escolha política. Antes de encerrar, apenas um convite. No início de junho, 5, 6 e 7, vamos fazer a quermesse junina do Instituto Histórico. Todos estão já pré-convidados, vai ser muito legal. A intenção é arrecadar fundos para a gente recuperar os telhados. Eu já gastei do meu bolso lá R$ 9.000 só nos telhados, mas nós precisamos de mais, porque aquela casa de 1890 e a casa anexa de 1850, ela tem que ser preservada, já que o poder público simplesmente nos ignora. É algo assim assustador. Mas a gente vai perdoar quem lá está, esperando que um dia melhore a situação. Obrigado, Santiago, obrigado, Ricardo, obrigado, Marcelo. Um prazer e uma honra começar a semana com vocês e poder estar aqui nesse programa que o Santiago nos abre para falar o que a gente pensa, que não tem condução e nem rédea, não. Fala bem desse, fala não. O Santiago é muito preciso e um grande jornalista que eu admiro demais por nos dar essa liberdade. Obrigado, muito obrigado, Santiago. Bacana, Conde. Então, manda aí a arte para a gente ir divulgando a festa junina lá, que é para uma boa causa, né? Ô, doutor Ricardo Gama, seus comentários, sua posição final, fica à vontade. Santiago, a palavra é gratidão, gratidão a você, gratidão à nossa audiência, gratidão ao meu querido contador, ele que está sempre à frente aí das coisas aqui do escritório, na parte contábil, o nosso querido Marcelo Rocha, ao nosso querido também Conde, uma pessoa extremamente inteligente, uma pessoa que fala o que pensa, doa quem doer, e é assim que funciona o nosso programa, com muita intensidade, com opinião realmente abalizada, com pessoas que sabem o que estão falando. Eu gostaria de aproveitar o espaço do programa Cidades em Debate, da TV Serra do Mar, para parabenizar e saudar a primeira Igreja Batista do Guarujá, Itapema, uma igreja que completou 67 anos de história, de fé, de amor, pregando o Cristo vivo. Agradecer ao grande pastor, presidente Genivaldo Andrade, tive a oportunidade de estar lá no culto de dedicação e o culto de homenagem pelo aniversário de 67 anos aqui da igreja, e realmente é muito importante pessoas que fazem a diferença na vida dos outros, que traz o Cristo vivo sempre presente. Muito obrigado, Santiago. Bacana, que bacana, 67 anos lá no Itapema, olha, fiquei imaginando aqui, quantos caranguejos não devem ter entrado nessa igreja aí, né, nessa época toda, né, que bacana. Marcelo Rocha, considerações finais, seu último comentário. Agradecer, né? Começar mais uma semana com dois queridos amigos, né? Irmãos de coração, uma conversa franca, objetiva, né? Com um diálogo que eu tenho certeza que leva a conceitos, né? E eleva conceitos para a sociedade também. É isso que a gente tem que fazer, né? Abrir o debate para que as pessoas criem consciência. E tem que criar muita consciência, porque em outubro temos que escolher muito bem nossos representantes, né? Então, agradecer por mais um programa com você aqui nos comandando, né, Santiagão? E, em breve, mais um Cidades em Debate aí, com grandes personalidades. Bacana. Bom, vamos lá, nossa enquete. Você é a favor da redução da maioridade penal? Sim ou não? 95% dizendo que sim, 5% dizendo que não. E a maior idade que apareceu aqui é 14 anos. 14 anos é a idade que os nossos telespectadores escolheram como a idade limite, né, para que sejam considerados maiores os jovens infratores, vamos dizer assim, né? Então está aí a nossa enquete, a grande maioria, esmagadora maioria, acha que tem que ser mudado, sim. Bom, então, muito obrigado pela audiência, você que está nos assistindo, muito obrigado mesmo, Ricardo Gama, Marcelo Rocha, Paulo Eduardo Costa,
a nossa grande audiência. E amanhã a gente está de volta às 11h45 da manhã com mais um Cidades em Debate. Estamos com Deus, grande beijo e amanhã, quem chegar primeiro, espera o outro. Até lá. Aí.